Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus disse isso aos seus discípulos. Vamos entender por quê? Jesus estava indo para Jerusalém, tinham-se completado os dias para a sua assunção, ele iria morrer, iria voltar aos céus. E aí, nessa sua jornada a Jerusalém, ele passa por Samaria, vai passar por Samaria, e ele manda mensageiros diante de si para preparar um lugar para que provavelmente pernoitasse ali e seguisse a sua viagem. Esses mensageiros voltaram dizendo que os samaritanos não quiseram receber Jesus porque ele tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém, e muito provavelmente por conta da rixa entre judeus e samaritanos, eles não quiseram receber Jesus. Diante dessa recusa, João e Tiago manifestaram uma indignação desproporcional. Diante dessa recusa, eles se sentiram contrariados, ofendidos, quem sabe desprestigiados, porque os samaritanos não queriam receber o Jesus deles. E aí vejam como Tiago e João, mesmo sendo discípulos, apóstolos, vejam como eles manifestaram um sentimento totalmente contrário ao Espírito de Cristo e ao Espírito do Evangelho. Lucas, capítulo 9, no versículo 54, diz assim: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, Jesus, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Observe que, embora estivessem com Jesus, sendo discípulos, carregando o rótulo de apóstolos, agora quando contrariados, agora quando eles se sentem não prestigiados, eles demonstram o Espírito que estava dentro deles. Demonstram que dentro deles não era o Espírito de Cristo, nem o Espírito do Evangelho que os movia, mas diante da primeira adversidade, diante da primeira recusa de alguém em receber a Jesus, eles manifestam um espírito de vingança, um espírito de ódio, que é próprio do espírito religioso. Eles dizem a Jesus assim: Senhor, eles não querem te receber, eles não querem estar conosco, eles não querem a nossa presença. O Senhor quer que a gente diga que desça fogo do céu, como Elias também fez, e consuma todos esses homens? Observe que agora o sentimento deles, em sendo de alguma forma contrariados, desprestigiados, agora eles querem que Jesus os destrua, ou melhor, eles querem dar uma ordem ao céu para que do céu desça fogo e destrua aqueles homens. E diz a Jesus: o Senhor quer que a gente faça isso? Porque eles queriam que Jesus validasse aquele sentimento de vingança. Eles queriam que Jesus validasse aquela maldição que eles queriam impor sobre os samaritanos, tão somente porque eles não queriam receber Jesus. Eles eram incapazes, no espírito pelo qual eram movidos, incapazes de conviver com a adversidade, de conviver com o contrário, de conviver com aquele que não concorda, ou com aqueles que não concordam com o pensamento, ou que não seguem a mesma fé, que abraçam a mesma fé. E eles querem agora que Jesus valide a ira deles. E pedem a Jesus que valide. O Senhor quer que a gente faça isso? Mas Jesus, ele não valida nenhum tipo de maldição em seu nome. Ainda que a maldição venha da parte de apóstolos, de discípulos, de homens que se dizem homens de Deus, de lideranças religiosas, seja o que for, maldade, maldição, discriminação, não tem a validação de Jesus. Queres que a gente diga? E aí continua dizendo: queres que digamos aos céus, digamos que desça fogo dos céus? Então vejam que o espírito religioso que está neles, espírito religioso cristão que está neles, os leva à arrogância e a
prepotência espiritual ou religiosa a ponto de se acharem no direito de dar ordem ao céu. Então agora eles querem, no alto da sua arrogância, por terem sido contrariados, e quem sabe até ficarem envergonhados, eles querem dar ordem aos céus. Eles querem sujeitar o céu aos seus próprios caprichos. O Senhor quer que a gente diga que desça fogo do céu? Não é o homem que está a serviço do céu e a serviço do reino, é o céu e o reino que está a serviço dos seus próprios caprichos. E eles querem com isso que do céu desça fogo para consumir aqueles homens. O Senhor quer que a gente faça isso? E Jesus não validou esse tipo de sentimento, porque esse tipo de espírito não é o espírito de Cristo, não é o espírito do Evangelho, espírito de vingança, de maldição, de amedrontar as pessoas em nome de Deus. Jesus não valida isso e os céus não estão a serviço de qualquer pessoa que seja para esse tipo de capricho. E aí eles ainda continuam buscando convencer Jesus através da Escritura. Observe que eles recorrem à Escritura, à história do Velho Testamento, para validar esse sentimento vingativo e de maldição, de lei que estava no coração deles. O Senhor quer que a gente faça isso? Diga que desça fogo do céu e consuma esses homens, como Elias também fez. Está escrito, na Bíblia está escrito, está lá no Velho Testamento. Eles recorrem à história do Velho Testamento para validarem essa ira, para mostrarem com isso, ou tentarem demonstrar com isso, que Deus estava naquele negócio, que Deus estava naquele sentimento vingativo. O que não falta no nosso tempo é isso. A busca na Bíblia, ou na palavra, ou nas Escrituras, de validações, de maldades, de maldições, em nome de Deus. Essa busca a partir de interpretações particulares e descontextualizadas para validar a maldição sobre alguém que não queira estar junto, que não queira receber, que não compactua da mesma fé, incapazes que são de conviver com o diferente. E eu gostaria que você observasse que esse sentimento de vingança deles, ou de maldição, não era só com os samaritanos, com quem eles tinham uma rixa histórica, inclusive por serem judeus. Não era só com os de fora, era entre eles próprios. Esse espírito religioso estava entre eles. Um pouquinho antes dessa passagem, você vai ver que havia entre eles, entre os discípulos, uma discussão para saber quem dentre eles era o maior. Espírito de vaidade que estava dentre eles, ou que estava no meio deles. Queriam saber quem era melhor, quem era o maior entre eles, e estavam se digladiando entre si para saberem quem era o melhor. E Jesus teve que pegar uma criança e colocar uma criança diante deles. Olha, quem recebe uma criança, essa criança como a mim, está recebendo a mim, está recebendo a Deus, está recebendo o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Então você tem que ser simples como uma criança. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Entre eles já havia esse tipo de comportamento, espírito religioso de vaidade, de posição, de status, de sentar na cadeira principal. Não somente entre eles, mas havia esse tipo de rixa ou de espírito religioso com aqueles que pregavam Jesus, mas que pregavam a respeito de Jesus, que anunciavam a Jesus, mas que não estavam no meio deles. E João, um pouquinho antes dessa passagem, disse a Jesus: Senhor, nós vimos alguns que estavam pregando sobre o Senhor, falando de Ti, mas não estão conosco, e nós os repreendemos, porque eles não fazem parte do nosso grupo, eles não fazem parte da nossa instituição, eles não estão sob o nosso CNPJ, eles não têm a sigla da nossa igreja, da nossa placa, então nós os repreendemos. E Jesus disse: não, que espírito é esse? Quem não é contra nós, é por nós. Vocês não têm que repreendê-los por conta disso. Eles não estão aqui, mas estão pregando o Evangelho. Era esse tipo de espírito que fazia a disputa entre eles, a disputa com aqueles que pregavam Jesus, e aqueles que não queriam receber Jesus eram simplesmente execrados e amaldiçoados. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês estão na briga de poder entre vocês, vocês estão excluindo aqueles que falam de mim, mas não estão no meio de vocês, e vocês condenam a destruição aqueles que não aceitaram o Evangelho ainda. Vocês não sabem de que espírito vocês são. De que espírito você é? Eram discípulos, apóstolos, cristãos, crentes, andando com Jesus, mas o espírito que imperava neles não era o espírito de Cristo.
espírito religioso, espírito de vaidade, espírito de divisão, espírito de facção. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. E se vocês fossem do meu espírito, vocês amariam uns aos outros. Vocês amariam a todos que estão à volta de vocês, falando do reino. E vocês amariam inclusive aqueles que ainda não entenderam a mensagem do reino. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, é o Espírito do amor. E Jesus conclui dizendo a eles assim: porque o Filho do Homem, ele não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvar. Jesus não veio destruir ninguém. O Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, não é espírito de destruição. Não é o espírito que destrói o seu familiar porque ele não abraçou a mesma fé que você. Não é o espírito que te separa e que destrói a sua relação de amizade com os seus amigos com os quais você viveu uma vida inteira e agora que você supostamente se converteu, rompeu com todos. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nunca é para destruir amizades, laços de família, relacionamentos. O Espírito de Cristo é sempre para salvar, é sempre para construir, é sempre para edificar, é sempre para somar a alma do homem. Vocês não sabem de que espírito são, de que espírito vocês são, mas o meu espírito é aquele que salva, é aquele que constrói. E simplesmente, para aqueles que não quiseram receber, Jesus foi para outra aldeia. É assim que nós fazemos. Se alguém não quiser receber, você vai para outra aldeia. Mas nunca espírito de vingança e de maldição com aqueles que porventura não estejam conosco hoje. Você entendeu isso? De que espírito você é? Pense nisso. Deus te abençoe.